Bom, a projeção ortogonal, ela foi inicialmente idealizada aí pelo francês Gaspard Monge, que estabeleceu aí a geometria descritiva, que é a base do desenho técnico. Ele trabalha com a seguinte ideia: utilizando dois planos ortogonais, ou seja, que tem ângulo de 90 graus entre si, ele trabalha aí com a projeção dos objetos. Então você tem a formação, né, a intersecção desses planos formam aí os semiplanos. Na intersecção desses planos a gente tem a linha de terra, a gente chama linha de terra, né, que é a base aqui da formação da linha de terra. Então a gente tem aqui o semiplano superior vertical, o inferior, né, semiplano vertical inferior, o horizontal anterior e o horizontal posterior. Esses planos, né, essa formação, ela forma aqui o que a gente chama de primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro e o quarto diedro. Então são os planos, a gente chama de planos diedros, que são formados por dois planos. E a geometria descritiva trabalha com esse sistema. Então ela é a base do desenho técnico. Quando a gente pega aqui a formação, né, a gente tem um objeto projetado aqui, né, ele está aqui, né, no primeiro diedro, e aí a gente tem as projeções das faces do objeto, né, nos planos ortogonais. Então o observador no primeiro diedro, o observador ele está, o objeto está entre o observador e o plano. Então, se o observador estivesse aqui antes do objeto e a projeção dele é feita lá no plano, o objeto está entre os dois. Se a pessoa está olhando lá de cima, está vendo a face superior e ela está sendo projetada aqui no plano embaixo. Já no terceiro diedro, o observador, ele está, o plano está entre o objeto e o observador. É o plano que está entre os dois. Aqui no primeiro diedro, o objeto está entre o plano e o observador. No terceiro diedro, o plano está entre o objeto entre o objeto e o observador. Então, aí qual que é a ideia, né? Um objeto é colocado em qualquer diedro e ele vai ter as suas projeções, vertical e horizontal, trabalhando com os dois planos aqui. O objetivo é que, na verdade, o desenho fique num só plano, porque a gente vai fazer um desenho, né, num papel, numa tela de computador. Então, numa imagem, essas faces elas vão estar num plano só. Então, na verdade, os planos vão ser rebatidos, o plano vai ser girado para ficar num único plano. Então, vai ser feita uma rotação do plano. A gente faz a rotação do plano horizontal aqui no primeiro e no terceiro diedro. No primeiro diedro a gente gira para baixo, né? E no terceiro diedro a gente gira o plano horizontal para cima. Então a gente teria uma imagem dessa forma aqui. Então a norma técnica brasileira, que é a ISO IBR 10.209, estabelece aí os elementos de projeção de um objeto no primeiro e no terceiro diedro. Define essas questões aí. Então aqui, como eu já falei, no primeiro diedro o objeto se situa entre o observador e o plano, no terceiro o plano de projeção é que se situa entre o objeto e o observador. No Brasil, a gente se estabeleceu aí, né, a BNT, ela recomenda aí, orienta a projeção, a representação no primeiro diedro. Então a gente teria aqui, ó, uma projeção no primeiro diedro, que seria a vista aqui,
A gente tem aqui a vista frontal da peça e a vista superior, que está aqui embaixo. Ela está sendo projetada aqui. A gente girou o plano horizontal e ele ficou aqui, né? A imagem ficou aqui embaixo. Na representação terceiro diedro fica ao contrário. Então a gente trabalha com o primeiro diedro, que a gente vai estudar agora, né? Focar aí. Então está aqui, ó, coloquei aqui, né? O objeto está aqui, eu tenho a projeção frontal e a projeção da vista superior. Vista frontal e vista superior. Aí faz o rebatimento, gira o plano, eu tenho aqui a vista frontal e a vista superior embaixo. No terceiro diedro fica diferente, fica ao contrário, né? Essa vista aqui superior, ela fica projetada aqui em cima, projetada aqui e vai jogar para cima. Bom, então a gente tem aqui, no caso agora do desenho técnico, o sistema de projeção do primeiro diedro é conhecido como método alemão ou método europeu. A gente trabalha com o método europeu. É adotado pela norma alemã DIN, a norma DIN, que é Deutsche Institut für Normen, e também pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então a gente tem aqui o objeto, e aí na verdade a gente não tem só um diedro. A gente pode dizer que a gente tem um triedro aqui, no caso. Na maioria dos desenhos, né, na maioria das representações, a gente trabalha com 3 vistas. A vista frontal, a vista que está no plano vertical, a vista lateral esquerda, que está no plano de perfil, e a vista superior, que está no plano horizontal. Então elas estão em posições aqui como se a gente abrisse, como se a gente estivesse dentro de uma caixa, né, o objeto estivesse dentro de uma caixa, os planos projetados nas paredes e no chão, e aí a gente abre essas, né? A gente gira aqui o plano, esse plano de perfil, a gente abre ele para a direita, o plano, esse plano aqui que mostra a vista superior embaixo, a gente abre ele para baixo aqui. Então a gente tem essas posições. Aqui tem uma outra representação já de uma peça dentro desses planos, né? Aqui a gente já tem 6 planos, como se tivesse uma caixa toda fechada, com as 6 paredes aí, né? A gente pode ter peças um pouco mais complicadas, onde é necessário a projeção em mais de 3 planos. Dependendo da peça, a gente consegue representar apenas com uma vista, mas existem peças mais complexas que é necessário ter uma quantidade de vistas maior. Mas na maioria dos casos, até 3 vistas a gente consegue representar a maioria das peças, né? A maioria dos objetos aí. Bom, a escolha da vista de frente, como que a gente determinar qual vai ser a vista de frente do objeto? É aquela que mostra a forma mais característica do objeto, né? Que tem a formação dela ali, ela dá a característica do objeto. Ou, no caso, às vezes mas pode ser por um lado, por outro, qualquer lado serve, né? A característica pode ser vista por qualquer dos lados. Aí aqui indica a posição de trabalho do objeto. O objeto vai trabalhar numa determinada posição, então vamos usar aquela posição, né, como a vista de frente, né, a vista frontal, que é a vista, a gente chama de vista principal do objeto. Se qualquer um desses critérios não forem suficientes, aí, né, a gente escolhe a posição que mostra a maior dimensão. Então a gente observa que ele tem uma dimensão um pouco maior, né, de um lado, a gente escolhe aquela vista como sendo a vista frontal do objeto. Poderia ser, por exemplo, no caso dessa peça, a vista frontal poderia ser essa daqui, poderia escolher ela como frontal. Então, e aí desenhar ela nessa posição aqui, né, a vista frontal. As vistas, elas têm posições específicas. A vista frontal sempre ela vai estar aqui
na posição superior aqui no centro. Na verdade ela é o centro, né, das vistas, mas ela vai estar aqui na parte superior. E embaixo dela eu vou ter a vista superior, né? A vista superior sempre ela está embaixo. E a vista lateral esquerda ela vai estar do lado direito, porque a gente faz, né, eu estou olhando do lado esquerdo, então eu vou representar o desenho do lado direito. Eu estou olhando em cima, eu vou representar o desenho embaixo. E como a gente está observando, estou olhando aqui, a peça está aqui atrás, né, a representação dela está atrás. Quando eu olho em cima, a representação dela vai ser feita embaixo. Quando eu olho aqui do lado esquerdo, a gente vai representar, né, ela vai estar aqui na lateral, né, direita aqui, mas, né, ela é a lateral esquerda que está sendo representada. Essa é a regra aí que a gente utiliza. Aqui, por exemplo, olhando por esse ângulo, como sendo a vista frontal, né, que dá a forma para essa peça, eu tenho aqui a vista frontal, aqui a vista superior, e aqui, na verdade, eu tenho a lateral direita, do lado esquerdo. Seria a vista que seria mais interessante para dizer. Então, essa daqui seria a lateral, né, que eu estou olhando por esse ângulo aqui. Quando a gente não vê determinada, no caso aqui, a gente não está, a gente está vendo diretamente esse canto aqui, essa linha aqui da peça. Quando a gente vê ela diretamente, a linha é contínua, né? Todas as linhas são contínuas. Se eu estivesse olhando pela lateral esquerda aqui para representar essa peça, essa linha aqui está, essa imagem, né, seria desenhada aqui, a lateral esquerda estaria aqui do lado direito e eu teria aqui uma linha tracejada, tá, para representar, porque eu não estou vendo essa forma aqui diretamente, né? Eu estou olhando do lado de cá e essa formação aqui, esse canto aqui da peça, ele está do outro lado. Então a gente faria um desenho, uma linha tracejada. Então as linhas que a gente não vê diretamente a gente faz com linha tracejada. Só vou gravar um exemplo aqui agora, dando mais algumas explicações. Bom, aqui a gente tem o seguinte, a gente tem a representação tridimensional de uma peça. Então a gente tem aqui ela vista nas três dimensões. A gente vai considerar aqui como vista frontal essa vista desse lado aqui. Vamos usar aqui um lápis aqui para desenhar. Essa vista aqui vai ser a vista frontal. A vista frontal aqui, ó. A vista frontal ela está sempre nessa posição aqui. Então frontal. É feito. Frontal. Então essa é a vista frontal. Aí a gente vê aqui a forma da vista frontal, né? A gente vai ter desenhar as linhas de acordo com a forma com que a gente está observando aqui a vista frontal. O que a gente vê pelo lado frontal aqui da peça? Essa forma aqui. Então essa forma que está desenhada aqui. O desenho das três vistas, sempre é importante observar aqui que elas mantêm sempre a mesma posição. Frontal, aqui é a lateral esquerda, que está do lado direito, né? Sempre essa formação, lateral esquerda, e aqui a vista superior. Certo? Então, são as três posições aí dessas três vistas. Aqui no caso, eu estou dando um exemplo aqui, esse exemplo aqui ele está na apostila, lá na apostila que vocês receberam, que a Maria deve ter enviado para vocês, que eu também acho que mandei no primeiro dia de aula. Então aqui a gente tem a vista frontal, lateral esquerda e superior. Aqui na vista lateral esquerda, que a gente vai olhar, lateral esquerda está aqui como se a gente estivesse do lado esquerdo da peça. Então se eu estiver de frente aqui seria a frente, aqui seria a minha lateral esquerda, aqui seria a minha lateral direita. Então
Essa é a lateral esquerda. Ok? Então, aí o que eu vou observar aqui pela lateral esquerda? Eu tenho essa parte de baixo aqui e eu tenho essa parte de cima. Como que eu faço essa representação? Aqui, né, na verdade, o desenho não está completo. A lateral esquerda ela não está completa, porque é um exercício que tem lá na apostila. O que está faltando que precisaria completar aqui nesse desenho? Eu precisaria fazer uma linha aqui, uma linha horizontal, que seria a representação dessa parte aqui, ó, essa divisão aqui. Então aqui eu teria essa parte de baixo, corresponde a essa parte de baixo da peça, e essa parte aqui, né, corresponde à parte de cima aqui da peça, olhando pela lateral esquerda. A mesma coisa aqui na vista superior. Vista superior. Então a vista superior, eu tenho, é como se a gente estivesse tombando a peça para frente. A frente está aqui, eu vou tombar ela para frente. Quando eu tombo ela para frente, eu vou ter esse bloco, essa parte aqui, né, na vertical, e essa parte aqui também na vertical. Então aqui é como se eu estivesse tombando aqui a peça, estou olhando ela de frente, eu vou tombar ela para frente aqui, ela vai ficar, eu vou ver aqui, ó, essa linha aqui. Tá? Então fica essa parte aqui que seria a vista dessa parte aqui em cima, e essa parte aqui seria essa daqui. Então aqui agora as três vistas estão completas: frontal, lateral esquerda, superior. Então essa seria a formação aí das três vistas completas. Então tem uma linha aqui e na vista superior tem uma linha aqui para representar essa peça aqui que a gente está vendo. A gente chama essa vista aqui de vista tá em 3D, né? No caso aqui quando a gente tem a peça representada nas três dimensões, ela tem aqui os eixos de base aqui são os eixos, a gente chama de isométricos, porque elas são formadas por, que eu tenho três ângulos isométricos, são ângulos de 120 graus. Iso vem de, significa igual, então são isométricos, são três ângulos iguais, três ângulos de 120 graus, que, né, no caso, completam aí os 360 graus. Então, aqui eu tenho a vista, isso aqui a gente chama então de vista isométrica da peça, uma vista em três dimensões. E aqui a gente tem as vistas, né, no caso ortogonais, né, a vista frontal, lateral esquerda e superior.